Beleza, Aline? Olha lá, a gente parou, né? Tô dando um exemplo para você, né? Tentando a gente pegar a manha de como fazer, montar essas integrais, né? Mas, de novo, eu gosto de frisar, né? As integrais, no final das contas, são integrais muito simples de fazer. Os resultados desses exemplos aqui, eles são importantes para a gente ao longo do curso, né? Eu fiz, né, o cálculo do campo elétrico, no exemplo número 3, né, de um anel, né, com uma distribuição de carga linear constante, né, ao longo do anel, e perguntei qual era o campo elétrico no ponto P de um eixo, chamei de Z, né, perpendicular ao plano do anel, passando pelo centro do anel. Exploramos as simetrias, isso que a gente tem que fazer, explorar as simetrias para simplificar a nossa conta, porque é uma soma que a gente tem que fazer vetorial, quando a gente estiver querendo aqui saber qual é essa do campo elétrico. Nos próximos 2 capítulos eu vou mostrar para vocês como simplificar essa conta do campo elétrico, com 2 manhas, tá? Uma vai ser a lei de Gauss, quando o problema tiver bastante simetria, tá? Simetria esférica, né? E tal, tudo mais, cilíndrica, né? A gente vai usar para poder simplificar demais o nosso problema. E depois, no outro capítulo, a gente vai definir o que é potencial elétrico. E aí a gente vai, em vez de fazer uma soma vetorial, vamos começar a fazer soma escalar, de números. Aí, quando chegar lá, você vai falar assim para mim, mas por que você não fez isso logo do começo? Né? Porque a gente tem que aprender devagarzinho as coisas, tá? Mas aí a gente vai simplificar bastante, tá? Vai continuar aparecendo uma ou outra integral, principalmente no capítulo que vem, mas quando chegar lá no potencial elétrico, as integrais vão ser, se essas aqui, na minha modesta opinião, são relativamente simples, as que vão vir mais para frente vão ser ainda mais simples, tá? Então, a gente pegou o do anel, exploramos as simetrias e chegamos aqui num valor, né, para o campo elétrico no anel. Mostrei para vocês, né, que quando a gente, né, toma um limite, quando a gente vai para bem longe, né, é a distância aqui do meu ponto P, eu chamei de Z, né, quando eu pego esse ponto e jogo ele para bem longe, o que eu vejo é isso, né, isso eu tenho que ter essa intuição física, né, à medida que a gente vai afastando do anel, que você está vendo o anel, à medida que você vai se afastando do anel, o que você vê? O anel vai diminuindo. Se você vai para muito longe, o anel parece para você o quê? Um ponto. Né? Então, o campo elétrico, para quando eu vou para muito longe do anel, tem que ser o da carga pontual. E aí, quando a gente testou aqui, a gente viu que não dava da carga pontual, estava faltando um Z. E aí a gente voltou para trás. E aí fomos ver, né, realmente, né, tinha sumido aqui, ó, um Z. Tínhamos esquecido dele. Fiz de propósito para a gente prestar atenção, para saber como que essa intuição ajuda a gente a resolver um problema, tá? E aí, partimos agora para o exemplo, né, para o quarto exemplo. A gente pegou o anel, agora vamos transformar um anel num disco, tá? Então, agora aqui, eu não vou ter mais uma densidade linear de carga. A carga está homogeneamente distribuída na superfície do disco. Né? Então, agora eu tenho uma densidade superficial de carga, né? Aqui no disco, né? Eu coloquei uma certa carga Q homogeneamente distribuída. Então, a minha densidade agora é a carga que você colocou lá, dividido pela... Antes a gente estava dividindo pelo comprimento, por quê? Porque era uma densidade linear de carga. Agora eu vou dividir pela área do disco, que é πr ao quadrado, né? Circunferência é 2πr, a área πr ao quadrado, né? Volume de uma esfera, 4/3 de πr ao cubo, superfície da esfera, a área da esfera, 4πr ao quadrado, essas coisas. Então, isso aqui, a gente colocou, a gente sempre vai ter, né, esses caras aqui constantes. Nessa disciplina vão ser sempre constantes, certo? E aí, de novo, vem aquela pergunta. Eu sei muito bem, Coulomb disse para mim muito bem como calcular de carga pontual, né? E agora, como é que eu faço? Aí eu comentei com vocês, vamos picar quadradinhos?
né, eu posso picar isso daqui de um jeito mais inteligente. Se eu pensar, e isso era a minha dica, né, em que eu tenho, né, o meu disco formado por anéis concêntricos, né? O que é anel? Um anel dentro do outro, né? Se você está me olhando aí na imagem, né? Eu tenho um anel, outro anel, cada hora um anel maior que o outro. Então o disco é feito de uma sucessão de infinitos anéis. Por que eu estou pensando que é mais inteligente fazer isso? Uai, porque eu já tenho aqui o cálculo de um anel. Então, se eu pensar que o disco é de infinitos anéis, então basta eu calcular o campo elétrico, né, a soma dos campos elétricos de cada um desses infinitos anéis. Né? Essa é a minha ideia. Joia? Não é mais inteligente do que picar ele quadradinho? Então, a gente também tem que tentar sempre usar, né, de uma certa malandragem nessa hora. E aí, eu fiz o desenho aqui, ó. Eu vou pegar um anel, desenhei um anel aqui, né? Vou pegar um anel aqui. Então, esse anel não tá muito bonitinho aqui, mas eu vou ilustrar a partir aqui do centro, opa, do centro até aqui, aonde está o meu anel, chamei esse camarada aqui de A, que é o raio do anel. Nem a gente tinha feito aqui, ó, o raio do anel, né? Era A. Então, vamos manter para a gente poder usar certinho a mesma equação. Então, o raio do anel é A, né? Beleza? E aí, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto de carga tem nesse anel, né? Então, eu preciso saber qual é a areazinha desse anel. E aí, né, eu falei assim, ó, vamos pensar no anel, né? O anel, ele vai ter, né, um raiozinho interno, né? Esse aqui é um pedacinho lá do anel, né? Ele tem um raiozinho interno, que eu chamei de A1, e um raio externo, né? A2 maior do que A1, né? A parte, né? Tô pensando aqui no desenho, tá? Então, né? Quanto que tem, qual é a espessura desse anel aqui? Ué, então é raio maior externo menos raio menor interno vai dar, né? Aquele delta, né? E eu fiz isso no outro dia, né? Vai ser a espessurazinha dele, é um delta A, que como ele é muito pequenininho, diferencial, um limite diferencial, a gente, em vez de escrever delta, a gente usa a letra D, né? Mas tem que olhar para esse D aqui da derivada, o mesmo D da derivada, né? Do elemento diferencial, né? É um delta. Né? Se a gente levar da derivada, a derivada é o limite de uma razão, né? Delta y sobre delta x, quando o denominador vai a zero. Isso aqui é a derivada de y com relação a x. Quando o delta x for a zero, então esse camarada que está aqui, o delta vira um dzinho. Legal? Para que eu preciso da areazinha, dessa largurinha do disco? Porque aí agora, ó, eu fiz isso, ó. Eu cortei e abri o anel, né? Então aqui eu tenho, né? Eu vejo, né? Quando eu faço isso, eu vejo que ele tem uma área, né? Essa área que está aqui, ela vai ter, né? A largura dela é o DA, tá aqui, exatamente como eu coloquei, e o comprimento dela. O comprimento dela é o comprimento do anel. Quanto que é o comprimento do anel? 2πr, né? Que ele é um circular, né? O nome que eu dei para o raio é A, então é 2πa. Então, como é que eu calculo agora a área desse anel? A área desse anel é base, é um retângulozinho, né? Base vezes altura. Base, 2πa. Vezes altura, dA. Né? Para que, Hugo, eu quero a área? Porque agora eu tenho uma densidade superficial de carga. A carguinha que está lá, naquele anel, ele é igual a quem? Ele é igual a densidade de carga superficial, que nem a gente faz para quando fala de massa, né? Vezes a área. Né? Então, quanto que vai ter de carguinha lá? Né? Vai ser sigma, que é um valor constante,
dA, A maiúsculo de área, é 2π Azinho d Azinho. Né? Então tá aí, eu tenho a quantidade de carga que está naquele cara ali, naquele anel. Qual que é o campo que ele vai colocar num ponto? Deixa eu um pouquinho para cima. Né? Num ponto P aqui, que está uma distância Z do disco. A gente já sabe qual é a resultante. A resultante, a gente já explorou isso com bastante calma na aula passada. A gente já sabe que a resultante, que é uma soma vetorial, vai ter um conezinho aqui, né? Para cada um dos pequenininhos pedacinhos que eu piquei aqui a minha circunferência, né? Tem um simétrico. Então, juntei, somei, decompus e eu vi que a resultante é na direção Z. Então, a resultante desse anelzinho aqui, a gente já sabe, né? Esse anelzinho vai colocar lá no ponto P, né? Um campinho para cima, né? Se a carga for positiva, né? Em nenhum momento eu falei que a carga era positiva, mas vai colocar um campo elétrico ali. Joia? É um vetor, né? DE. Quanto que vale esse DE? Olha, o campo elétrico, vou até pegar, o campo elétrico de um anel está aqui, ó. Vou dar uma limpada nele aqui. Já integrei, né? Esse é o campo elétrico lá. Isso aqui era o campo elétrico total, porque eu tinha integrado, e tinha ali a carga total do anel. Só que agora, a carga do anel não é mais Qzão, porque agora não é a carga total que tem no anel. A carga total eu coloquei no disco inteiro, né? Então agora no anel tem uma fração dessa carga, que é um dQ. Então agora aqui, né? Você vai ter um E, a gente sabe que é ao longo da direção Z, vai ser igual, então, K0. Quanto de carga tem lá? DQzinho. Quanto que é DQzinho? Tá aqui, ó, depois a gente substitui, né? Z, vamos colocar Z na frente, dividido, todo mundo aí, né? Por A ao quadrado, mais Z ao quadrado, elevado a 3 meios. Se é uma carguinha aqui, então é um campinho aqui. Então é um DEZ. Lembrar, gente, para ter o campo total, precisa somar todos os campinhos. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que, da mesma maneira que eu fiz antes, para saber o campo total, vou ter que somar aqui, somar do lado de cá. Por que tem que somar dos dois lados? Porque é uma igualdade, né? Certo? Então, aqui eu tenho que a integral do lado esquerdo vai dar o campo total, né? EZ. Vai ser igual, então, a integral, né, de K0, Z, dQ, sobre A ao quadrado mais Z ao quadrado, elevado a 3 meios. Pensa no seguinte, agora, eu tenho que escrever, já está escrito aqui o dQ, mas pensa assim, eu tenho que escrever o dQ em termos de uma variável, a próprio nome já fala, em termos de uma variável, né, que varia para os diferentes cirquinhos, diferentes disquinhos que a gente tem. Se eu tenho esse disquinho aqui, ele vai ter um raio A. Se eu pegar um outro disco, desculpe, um outro anel aqui,
O que mudou? O raio dele, né? Então, eu tenho que pensar o seguinte, para diferentes anéis que eu pegar aqui, vai variar o A. Então, eu tenho que pensar em escrever o dq em termos do raio A. Mas já escrevi isso, olha só. Então, a ideia sempre é essa. Se eu chegasse nesse ponto sem antes ter vindo aqui, agora eu viria aqui, porque eu já sei o raciocínio, eu quero tentar escrever em termos disso. Ele já está escrito. Olha só. Legal. Né? Então, eu vou fazer integral de K0, é uma constante. Z é uma constante, é a distância do ponto que eu quero calcular o campo elétrico até o plano do disco. Né? Quem que é DZ? Desculpe, quem que é DQ? É outra constante, sigma, né? 2π A dA dividido por A ao quadrado mais Z ao quadrado, 3 vezes. Beleza. Eu posso me adiantar aqui, tirar tudo que tem de, né? Vamos colocar aqui. De constante para fora. K0 é constante, né? Z é constante, sigma é constante, 2π é constante, né? Então, posso colocar tudo para fora. Não sei se eu vou precisar, mas já você vai entender o que eu quero dizer, se eu vou precisar ou não. Z, sigma, 2π. Morreu. Tudo isso aí é constante. Aí aqui dentro vai sobrar o A, que é a variável de integração, dA, e aqui embaixo tem A, ó. A ao quadrado mais Z ao quadrado, fez isso. Por que eu não posso tirar esse cara que tá, o Z ao quadrado? Não, ele está somando com A ao quadrado dentro de uma raiz, né, cúbica. Não tem jeito de tirar ele dali. Ele não está sozinho, né? O Z não está sozinho. E aí agora eu posso pensar, falta uma coisa. Quais são os limites de integração? Então, para os diferentes anéisinhos, de quanto que varia o A? Primeiro anelzinho que você vai pegar, ele está aqui, ó, bem pertinho, em cima aqui do ponto. Quanto que vai ser o raio dele? No limite diferencial, o raio do primeiro é zero. E no outro limite? No outro limite vai ser um anel que está aqui, ó, passando por aqui, ó. Qual que é o raio dele? Ah, você não falou. Vamos chamar esse raio daqui até aqui, o raio do disco, de errão. Então vai ser errão. Na verdade, eu disse sim, né? Disse na aula passada. Π errão ao quadrado, né? O raio do disco. E aí, acabou a física já há muito tempo, mas agora tem que fazer essa integral. Agora que vem matemática, né? E é uma integral difícil de fazer? Não. É uma integral que é de um polinômio. A primeira, quando a gente olha o polinômio ali, a ideia é substituir o polinômio aqui, ó, que tem as potências, né? Por uma variável de integração e tentar fazer a substituição. Tentar, pode fazer várias, tentativa e erro. Integral, de novo, é exercício, é uma técnica, a gente vai pegando o jeito e fazendo bastante. Tá? Então, a minha dica aqui, ó, é pegar a ao quadrado mais z ao quadrado e chamar, por exemplo, vamos chamar de x, tá bom? Né? E aí, então eu vou pegar, x é uma função, então olha só, x é uma função do a, né? Certo? Então é uma função, a ao quadrado mais e ao quadrado. Vamos derivar x com relação a variável de integração, dA. Então, deriva essa função aqui, ó. Enquanto z ao quadrado, z é uma constante, ao quadrado, outra constante. Derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de uma constante é zero. Derivada de a ao quadrado, 2a. Cai a potência, não é isso? E aqui fica 2 menos 1, que é igual a 2a elevado a 1. A elevado a 1 a gente nunca escreve, sempre está ali, escondidinho. 2a. Por que eu quero isso? Né? Para saber quem é o meu dx, ou, se você preferir, né, quem que é o meu dA. Aí você faz isso, ó, passa multiplicando, e quem já está lá passa dividindo. Então vai ser dx
sobre 2A. Isso aqui é igual ao meu dA, para mim poder substituir, né? Então, agora, com calma, vou substituir lá. Então, EZ vai ser igual a zero, Z sigma 2 vezes π integral de A. Quem que é dA? dA está aqui, ó. Então, vai dar, dA vai ser dx sobre 2A. Aqui. Vezes A ao quadrado mais E ao quadrado elevado a 3 meios. Quem que é A ao quadrado mais E ao quadrado? X. Então, isso aqui é x elevado a 3 meios. Olha que legal, ó. O A corta com o A, o 2 corta com esse 2, né? Sobrar quem aqui? Olha lá. K0, sigma, esqueci do Z, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Z, sigma, pi. Nossa, daqui a pouco tem o alfabeto inteiro, hein? É, brincadeira, não vai chegar lá. Olha eu aqui, meu. E aí, a integral? Quem que sobrou aqui dentro? Vou pegar o x, 1 sobre x a 3 meios, é igual a x elevado a menos 3 meios. Né? Então, é x a menos 3 meios dx. Poxa, essa integral é fácil de fazer, desculpa, mas né? É fácil. Mas antes da gente resolver a integral, falta a gente colocar os limites, né? Então, vamos agora focar nesse cara aqui, ó. Eu sempre deixo o limite para o final, mas é gosto particular meu, poderia ter colocado logo na primeira substituição, né? Então, pergunta é, quanto que vale x quando a é zero? Quando a é zero, x vale, só substituir aqui, zero ao quadrado, zero, mais e ao quadrado, zero mais e ao quadrado, z ao quadrado. Né? E quanto que vale x quando o a vale errão? Vai errar ao quadrado mais e ao quadrado. São os limites. É bom a gente ter calma nessa hora, né? Então a pergunta agora para resolver a integral é: que função eu tenho que derivar para dar x elevado a menos 3 meios? Então a gente tem que lembrar, vamos devagarzinho. Né? Derivada de um polinômio, né? A elevado x elevado a m, como é que era? Com relação a x, né? É a vezes o m, o a é uma constante, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Então, a derivada de a é zero, vezes x elevado a n. Zero. Agora, a vezes a derivada de x elevado a m. Então, vai derivada de x elevado a m é, caiu m, x. M menos 1, tá aí a derivada. Então, a pergunta é a seguinte, ó. Isso daqui tem que ser igual a x elevado a menos 3 meios. Olha só como é fácil. Então, de cara, a gente está vendo aqui o quê? Né? Que m, o expoente, m menos 1 é igual a menos 3 meios. Eita, é mesmo. Então, não lá. M menos 1 tem que ser igual a menos 3 meios. Tá? Então, m tem que ser igual a quanto? Menos 3 meios mais 1. Lembra que menos 3 meios é menos 1,5. Menos 1,5 mais 1, menos 0,5, que é igual a menos 1 meio. Então é m. Ah, joia. Agora vamos reparar aqui. E o termo que está multiplicando? Então, olha só. Agora eu tenho que a vezes m tem que ser igual a esse cara que está aqui. Quem que é esse cara que está aqui? Hum?
É 1 mesmo, né? 1. 1 a gente nunca precisa, multiplicação ou na potência a gente nunca escreve, né? Esse cara que está ali, então, diz para mim que, né? Primeiro, então, que a gente chegou no M. E aí, agora, eu tenho que fazer assim, que A vezes M tem que ser igual a 1. Quanto vale o A? Não sei, vou descobrir. M menos meio tem que ser igual a 1. Quanto que vale A? Passa o 2 multiplicando. Passo menos 1 dividindo. 2 dividido por menos 1, menos 2. Qual que é a função que é integral desse cara que está aqui? Quanto que é a função? Ax elevado a m é igual a menos 2 x elevado a menos meio. Esse é o resultado da integral. Então, o e de z, lá na direção z, k0, z, sigma, carrega, né? E aí, qual que vai ser a integral? Menos 2x menos meio. Ah, menos meio é o quê? Ah, menos 2 elevado, x elevado a meio. Mas quem que é meio? Ah, é raiz quadrada de x. Z ao quadrado, r ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? O menos aqui, a gente pode inverter. Isso é fácil da gente perceber. Z ao quadrado, r ao quadrado mais z ao quadrado. Prefiro fazer isso, mas não precisava, né? E aí, pronto. Tirar esse cara aqui. Vou carregar o z. EZ. Esse K0, z, sigma, pi. E aí aqui vamos dar quanto? Né? Eu vou colocar o 2 para fora. Joga ele aqui para fora. Fica 1, né? Vai ficar 2π aqui. Né? E aqui, então, vai ser 1 sobre raiz quadrada de z ao quadrado, menos 1 sobre raiz quadrada de r ao quadrado mais z ao quadrado. Vamos melhorar? Só para, né? Só para ajeitar um pouco as coisas aqui. Para ficar parecido com o que a gente vai usar. Tá? Então, só vou juntar as coisas aqui. Ó. K0. Quem que era K0? Só para lembrar. K0, ele era 1 sobre 4π epsilon zero. Então, vou colocar ele aqui agora, só para simplificar. Sobre 4π epsilon zero, sigma, vezes 2π, vezes z. Porque aí agora, ó, 2π aqui, 2π aqui, né? Vai ficar, do 4π, desculpe, vai ficar simplesmente 2, né? Então aqui, continuando, já a gente chega lá. Pergunta agora, o que é 1 sobre raiz quadrada de um número ao quadrado? Você pega um número ao quadrado e tira a raiz quadrada dele. Ué, raiz quadrada de um número quadrado é o próprio número, certo? Quase. Quase. Raiz quadrada do número ao quadrado é o módulo do número, tá? Porque se você pensar só em número positivo, beleza. 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Mas se for menos 2? Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, o que você conseguiu? Menos 2 virou, substituiu ali, virou 2. Ou seja, você tomou um módulo.
Então tem que tomar cuidado com relação a isso. É matemática, né? Então é módulo de Z menos 1 sobre raiz quadrada de R ao quadrado mais Z ao quadrado. E acabou. Igual, então, a 1, eu vou colocar assim, ó, juntar aqui, sigma sobre 2 epsilon zero, Z, cortei já, né? Aí, 1 sobre módulo de Z, menos 1 sobre R ao quadrado mais Z ao quadrado. Enfim, ufa, né? Mas que coisa mais boba, né? É. Dá pra gente testar isso aí com a intuição, Hugo? Alguma coisa assim? Dá. Vamos pensar aqui, ó. Para Z maior, né? A gente pegar Z maior que zero, ou seja, Z positivo. Se Z é positivo, o que eu ganho com isso, cara? O módulo de Z é igual a Z. Se eu faço isso, então, o que vai acontecer? Né? Eu não vou apagar aqui, não. O E lá no ponto Z vai ser sigma sobre 2 epsilon zero. O Z agora eu posso jogar ele lá para dentro. Aí vai ficar Z. Quem que é módulo de Z? Z. Quem que é Z sobre Z? 1 menos Z sobre raiz quadrada de R ao quadrado mais Z ao quadrado. Jóia. Para Z positivo, as coisas ficam um pouquinho melhores. E a intuição? A intuição é sempre assim. Quando a gente, né, vai para longe do disco, se a gente vai para longe do disco, o que acontece? O disco vira um ponto? Sim, né? Então isso aí eu vou deixar para vocês verificarem, tomando o limite que o do Z é muito maior do que o R. Tá bom? Beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: em vez de tomar o Z muito grande, eu vou tomar o R muito grande. O que eu ganho com isso? Se o R é muito grande, vamos dizer assim, o R tendendo a infinito, então o que acontece? O meu disco, ele vira o quê? Se você tem um disco, raio R, e pega esse R e faz ele para o infinito, ele vira um plano. Né? No sentido matemático, um plano. Né? Então, como é que fica esse cara aqui, né? Quando o R vai para infinito? Vamos aprender a tomar um limite desse cara aqui? Se R vai para infinito, então 1 sobre, né, raiz quadrada. Desculpa, né? Z R ao quadrado mais Z ao quadrado, né? Vai ser aproximadamente o quê? R é muito maior do que o Z. Então, R ao quadrado vai ser muito maior do que o Z ao quadrado. Então, vai ser raiz quadrada de R ao quadrado, que é Z sobre R. Só que o R é infinito. Você pega um Z qualquer, que é a distância, né, do ponto ao plano. Só que agora eu estou tomando um disco muito grande. O que acontece? Z dividido por um número muito grande vai ser
aproximadamente zero, né? Tomando nesse limite, então, o meu EZ o meu EZ vai ser o quê? Aproximadamente esse cara aqui, ó, zero. Sobra quem ali? 1. Sigma sobre 2, epsilon zero. Isso eu preciso. Isso aqui é importante. O que tem de interessante nele? O que tem de interessante nele aqui? Observem que eu disse para vocês que a quantidade de carga que eu coloco ali, constante. A distribuição de carga é homogênea, que sigma é um valor constante. Então, você tem sigma, um valor constante. 2, um número constante. Epsilon zero é a constante de permissividade elétrica do vácuo. Então, o campo elétrico passa a ser constante. O que significa? Não depende de Z. Como assim não depende de Z? Ué, tem Z aqui? E quem quer Z? A distância do ponto ao plano. Se o plano, se o plano é infinito, se eu vier aqui nessa altura aqui, essa distância Z, e medir o campo elétrico, eu vou ter quanto? Sigma sobre 2 epsilon zero. Se eu vier nesse ponto aqui em cima e medir o campo elétrico, quanto que vai dar? Sigma sobre 2 epsilon zero. Se eu vier aqui embaixo e medir o campo elétrico, quanto que vai ser? Sigma sobre 2 epsilon zero. Dá para ter uma noção intuitiva disso? Vamos pensar se você tivesse, por exemplo, né, sobre o mar, né, voando num avião, e o mar não tem horizonte, é tudo plano, certo? Quase plano, a gente sabe que é redondo, na verdade, né? Mas aquela ideia, né, de que você está sobre uma superfície plana, né? Você não tem horizonte. Para qualquer lado que você for, né, olhar, você vai ver a mesma coisa, uma linha no horizonte. Se você subir mais, muda alguma coisa do que você está vendo? Não. Você continua olhando e vendo o quê? Uma linha no horizonte. Se você descer o avião, está bem pertinho da água, muda alguma coisa que você vê? Não, você continua tendo a mesma visão, uma linha no horizonte. Você, respondam para mim, conseguiriam dizer qual é a sua altitude numa situação como essa? Saber se você está mais baixo, perto, pertinho, colado da água, ou está muito alto da água, sendo que a única coisa que você está vendo é a linha no horizonte? A mesma linha no horizonte? Não dá para ter noção da altura em que você está, né? Então, da mesma maneira, se você não consegue saber a altura, um camarada que está aqui tentando testar esse campo elétrico, ele vai ver para o plano infinito, infinito, uma coisa. Se você traz ele para cá, ele vê o quê? A mesma coisa. Se você traz ele aqui para baixo, a mesma coisa. Então, o campo elétrico aqui embaixo é 1 sigma sobre 2 epsilon zero. Aqui, a mesma coisa. Sigma sobre 2 epsilon zero. Lá em cima, quanto vai ser o campo? A mesma coisa. Sigma sobre 2 epsilon zero. Olha como uma coisa é intuitiva e é interessante para a gente, né? Tem que testar, tem, né, avaliar isso aí. Agora, eu disse para vocês que aqui, né, tomar o limite para o campo, para ver se chega na carga pontual, tem que tomar cuidado, não é fazendo uma substituição assim no tapa, não, tá? Tem que tomar limite mesmo, porque ele está aqui dentro, ó, tá? Ele está aqui dentro. Beleza?
Aqui, para testar da carga pontual, a gente precisa, né, de usar a expansão binomial. Vou colocar ela daqui e vou fazer, tá? Estamos com tempo hoje, tá? Então, você tem aqui, ó, z sobre raiz quadrada de r ao quadrado mais z ao quadrado, não é isso? Vamos colocar o z em evidência para tirar o do numerador. Então, vai ser z. E aí eu vou fazer isso, ó, vou devagarzinho, ó, né? Eu vou colocar aqui, ó, z ao quadrado, e aí vai aparecer aqui dentro 1 mais r ao quadrado dividido por z ao quadrado. E aqui, z. Que horror, desculpa. Voltando aqui, ó. Z. Agora, raiz quadrada de um número vezes outro é igual ao produto da raiz quadrada. Esse cara aqui é z sobre raiz quadrada de z ao quadrado, z. Nós estamos para o lado positivo, tá? Então, seria o quê? Módulo de z, mas considerando z positivo, então é o próprio z. Raiz quadrada de 1 mais r ao quadrado sobre z ao quadrado. Agora eu cancelo esse cara com esse cara. Olha que legal. Né? Aqui. Então, vai ser 1 sobre raiz quadrada de 1 mais r ao quadrado sobre z ao quadrado. Uma forma de escrever. Vou melhorar esse cara que está aí. Raiz quadrada elevado a meio, não é isso? No denominador vai ser menos meio. 1 mais r ao quadrado sobre z ao quadrado menos meio. Agora, até agora eu não tomei limite nenhum. Agora eu vou pensar o seguinte, ó. Vou tomar o limite, né? Na verdade, né? Z. Preciso colocar aqui, né? Que Z. Estou indo bem longe do disco. Muito maior do que o R. Z muito maior que o R, eu faço, né? Z muito maior do que o R. O que vai acontecer aqui? 0 vai dar 1, né? A hora que você substituir aqui, 1 menos 1, 0. Não deu certo, não. Então, aqui eu tenho que tomar. Se Z é muito maior do que R, então R ao quadrado sobre Z ao quadrado é um número pequenininho, né? Eu não estou falando que o Z vale infinito, ele é muito grande. Se eu falar que ele é infinito, aí está valendo. Se é infinito, então qualquer número dividido por infinito dá zero. Aí vai ser zero mesmo. Então ele é pequenininho, pequeno. Aí eu vou lembrar vocês da expansão binomial. Tenho certeza que vocês tiveram isso no curso de cálculo, né? Uma função do tipo assim, 1 mais ou menos x elevado a n. A expansão binomial é uma série infinita de termos, né? Mas aqui só interessa para a gente os primeiros termos. Eu vou usar ela daqui a pouco, tá? Esse cara que tem 1 mais x elevado a n, a expansão é igual a aproximadamente 1 mais ou menos nx. O que é o mais ou menos? Que se for mais, é mais aqui fora. Se for menos, é menos aqui fora. Isso aqui é a expansão binomial. Então vamos fazer isso. Isso aqui, desculpe, eu não fiz isso aqui só serve, né, para x pequeno. É a condição nossa aqui? É. Quem que é o nosso x? Esse cara que está aqui, ó. Né? Então, se eu pegar a expansão binomial, então aqui eu vou ter que, né, 1 mais r ao quadrado sobre z ao quadrado, elevado a menos meio, ele é igual a aproximadamente quem? 1, 1. 1 que estava aqui, 1 que estava aqui. Mais aqui, olha lá, mais. N, né? Daqui, ó, nx. Quem que é n? É o expoente que está aqui, ó. Mais
menos meio, certo? Menos meio, vezes quem? Então, ó, já foi o n, esse cara que tá aqui, vezes x. Quem que é o x? R ao quadrado sobre z ao quadrado. Legal? Então, vamos melhorar esse cara aqui, vai ser igual a 1 mais com menos, menos, né? R ao quadrado sobre 2z ao quadrado. Então, guardemos, então. Vamos substituir esse cara lá em cima. Né? É isso que, eita, pulou. Queremos substituir aqui, ó. Né? Então, deixa eu copiar ele ali para baixo. Então, para z positivo. Né? Para z positivo. Aqui é 1. Aqui ficou. É isso mesmo, peraí. Peguei a coisa errada. Peguei o cara errado. Né? Não, tá valendo, né? Faltou escrever o z aqui. Então vamos lá, substituir agora esse cara que tá aqui, ó. Né? Sigma sobre 2 epsilon 0 1 menos. Quem que vai aparecer aqui? Né? Vai ser 1 menos 1, 1, né? R ao quadrado sobre 2 ao quadrado, menos esse menos que está aqui, com esse menos que está aqui, positivo, mais R ao quadrado sobre 2z ao quadrado. Mais 1, menos 1, cancela. Esse cara aqui vai ficar sigma sobre 2 epsilon 0. Eita, que epsilon 0 foi. 2 epsilon 0, R ao quadrado, sobre 2z ao quadrado. Acabou. O que eu posso fazer? Ué, cadê a carga pontual? Quem que é sigma? A carga total sobre... Quanto que é do disco? Quanto que era do disco? 2π R1 π R1 ao quadrado. Perdi, tá aqui. Substituindo lá. Quezão. Vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. Né? 4 π R1 ao quadrado. Epsilon 0. 1 sobre z ao quadrado. Vamos melhorar esse cara que tá aqui? Então vai dar 1 sobre 4π epsilon 0. Eita, cadê? Erramos aqui, vi. Aqui. Cancela. Cancela. Aí sim, passando o carro na frente dos boi. Π epsilon 0. Qzão sobre c
ao quadrado. Quem que é 1 sobre 4πy0? É o K0. Q sobre Z ao quadrado. O que é isso aqui? Carga pontual. Mais complicadinho esse só por causa da expansão, mas tem que dar, né? Quando a gente se afasta do disco, muito longe, a gente vê um ponto. Tá de novo. Beleza? Mas esse aqui eu acho mais legal, essa história, tá? Isso aqui é importante, tá? Tem um capítulo lá que a gente vai precisar bastante disso daqui. Tá? Com a parte de capacitores e dielétricos. Para encerrar essa aula de hoje, né? Esse é o número 4, vamos para o quinto exemplo, que é o cálculo de campo elétrico, mais simples, mas que vou usar para definir dipolo elétrico. E amanhã, na aula de amanhã, eu encerro esse capítulo, né? Falando com vocês a respeito, né, de algumas propriedades de dipolo elétrico. E também, aí vai ter uma certa continha, né, definindo a energia potencial elétrica de um dipolo elétrico numa presença de um campo elétrico, né, que é super importante em química, definição de potenciais, energias potenciais e potenciais. Então, a nossa ideia aqui agora é definir dipolo elétrico. A palavra correta seria assim, isso é um dipolo, mas eu vou aqui definir dentro, vou ilustrar o que é um dipolo elétrico, mas a grandeza física que vai aparecer aqui vai ser um Pzinho minúsculo, que eu vou chamar de, cuidado, é só nome, tá? Nome grandão, que é momento de dipolo elétrico, tá? É só um nome grandão, o Pzinho. Ele é o irmão gêmeo do momento de dipolo magnético. É um nomezão grandão, né? Momento de dipolo elétrico, momento de dipolo magnético, tá? Então a galera cansa de ficar falando momento de dipolo, momento de dipolo. No caso particular do momento de dipolo magnético, os caras começaram a chamar simplesmente de spin, tá? Peraí, o spin lá do diagrama de Pauli é um spin do elétron, ou de um próton qualquer, ou de um nêutron. Ah, todos eles têm spin? Tem, todos eles têm spin, né? Mas do elétron em particular, que é o caso do curso de química, né? O spin, ele é o quê? É um momento de dipolo magnético. Hoje, então, aqui eu vou estar mostrando a definição do irmãozinho dele, que é o momento de dipolo elétrico, tá? Então, ajuda a gente a entender o que é o spin, entender o que é o momento de dipolo elétrico, tá? Beleza? Então, isso aí vai ajudar, a gente vai dar base para a gente entender o que lá na frente a gente vai chamar de spin, tá? Então, como é que é a história aqui? Vou pegar aqui vou pegar um eixo qualquer aqui. Vou pegar minha cola aqui, ó. Tá retinho, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o vertical, tá? Poderia ter colocado na horizontal, não importa, mas fica mais fácil a gente colocar na vertical, porque eu fiz aqui na vertical, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, esse é o meu eixo, tá? Vou chamar esse cara aqui de Z, tá? E aqui ao redor do eixo, eu vou colocar duas cargas. Do lado de cá, do lado de cá. Vamos colocar essa carga do lado de cá positiva. Desculpe. Vermelhinho positivo, né? Vou colocar o vermelhinho.
Deixa eu mudar a cor desse cara que vai ficar melhor. Eu tenho toque, né? Eu falei pra vocês. Aí sim, cara. Agora sim. Então, uma carguinha positiva aqui, mais que. E uma simétrica a ela. Uma carguinha aqui, negativa. Mesma quantidade. Aqui é 1 coulomb, aqui é menos 1 coulomb. Aqui é 2 coulombs, aqui é menos 2 coulombs, tá? Separados aqui, tá? Por uma distância d, certo? Então, daqui até aqui é d sobre 2. Joia? E aí eu vou colocar o meu ponto P, que eu quero, lá longe, lá em cima. Né? Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Então, meu ponto P está aqui, ao longo da linha que une essas duas cargas. Tá? E aí a distância, né, da origem. Né? Não preciso ficar marcando aqui. Até. Chamar de Z. Beleza? Beleza? Tá. Então, tem duas cargas. Então, a carga positiva vai colocar um campo elétrico lá no ponto P. Eu vou chamar de E+. Essa carga é positiva, então o campo elétrico, devido a ela, é um campo elétrico saindo para ir para longe da carga. Né? E a carga negativa vai colocar lá no ponto P um campo elétrico agora com uma carga negativa, né? Um campo elétrico apontando para a carga negativa. Então aqui eu tenho no ponto P a soma de dois campos elétricos. Simples, né? Então um E lá no ponto P vai ser campo elétrico mais, é um campo elétrico vetorial, então podemos colocar assim, ó, mais o E menos da carga positiva e o campo elétrico da carga negativa. Mas é ao longo de uma reta só, não é? Então a gente pode tomar cuidado com relação a isso e tirar as setinhas em cima. E aí eu vou falar assim, ó, para cima é positivo. Quando eu coloquei a seta para cima, então aqui para cima é positivo. Então o meu E mais é positivo. E então o meu E menos é negativo. Então, né, em vez de somar, eu sei que ali no ponto P vai ter uma subtração de campos elétricos. E mais menos E menos. Se essa subtração der um valor negativo, quer dizer então que o cabo de força, quem está ganhando é o campo elétrico negativo, ele é maior do que o campo elétrico positivo. Então, a resultante vai dar para baixo. Se eu somei e dei um valor positivo, quer dizer, então, o campo de força, né? Desculpe, o cabo de guerra, né? Tá pendendo para cima. Né? Beleza? Então, é isso. Vamos escrever o EP, desculpe, o E+, e também o E-. O E- é o quê? É de uma carga pontual, simples, né? Então, é K0, carga Q, dividido pela distância da carga até lá. Né? Quanto que é a distância da carga até lá? Ah, eu vou dar nome para essa distância, olha aqui, ó. É até no ponto P. Né? Tirar esse cara que está aqui, né? Já sabe que é D sobre 2. Né? Então, a distância daqui é a carga positiva, eu vou chamar de R+. Vou precisar do R- também. Então, a distância até a carga. Tava vendo uns vidinhos meu aí. Os vidinhos tô toda hora com a cabeça torta, assim. É porque eu tenho tô escrevendo aqui com essa mesinha aqui, eu tenho que torço para poder ficar reto no meu desenho. R-. Escutei um barulhinho aqui.
Rio, né, amigo? Você já assistiu meus vídeos, né? Toda hora eu tô assim, ó. Uhum. Ossos do ofício, né? Fazer o quê? Então, qual é a distância da carga positiva até ao ponto P? R+. Chamei de R+. Depois a gente vai dar um lá, né? E quem que é o campo elétrico negativo? Simples, na carga pontual, K0, menos Q? Não, você já considerou menos aqui, ó. Por isso que eu falei pra você, tem que tomar cuidado com menos, por causa da questão vetorial e tal, tudo mais. Meu menos já está contabilizado ali, tá? Menos, quando eu coloquei esse cara que está aqui, esse cara que está aqui, e tirei a seta de cima, eu estou pensando já no módulo do vetor. Por isso que a gente usa essa palavra, módulo, né? Certo? O módulo de algo negativo é algo positivo. Menos. Não, não tem menos aqui. É o módulo da carga Q, menos Q, que é Q. Esse cara, essa carga que está aqui é igual a essa, do jeito que eu falei. Ó. Se eu coloco um coulomb aqui, eu coloco menos um coulomb aqui. Esse é o problema. Então, se aqui é Q, aqui também vai ser Q agora. Só que vai estar dividido pela distância. Eita, você esqueceu do quadrado, cara. Esqueci do quadrado. Chamei de R menos, aqui, ao quadrado. E aí vamos então jogar aqui no cálculo do campo, no ponto P. Então vai ser K0, Q sobre o R mais ao quadrado, menos K0, mesmo Q, módulo, né? R menos ao quadrado. Posso colocar em evidência quem for comum? Posso. K0, Q. E aqui vai ficar 1 sobre R mais ao quadrado, menos 1 sobre R menos ao quadrado. Vamos melhorar? Vamos melhorar. Vamos escrever esse R mais e esse R menos em termos, em função de valores que são constantes, tá? Beleza? Ou que não são constantes, mas que sejam mais fáceis da gente lidar. Vamos tentar escrever esse cara que está aqui em termos do Z, que é a distância do ponto até minha origem do sistema de coordenadas, e D, a distância que separa as duas cargas, tá bom? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso. O R mais, ele é igual a quem? Olha só, o R mais é esse cara que está aqui. Eu quero escrever ele em termos de Z e D. O R mais, prestem atenção, ele é igual o Z menos esse pedacinho que está aqui, ó. Quanto que é esse pedacinho que está ali? D sobre 2. É a metade do D. Então, R mais, ele é o Z menos D sobre 2. Agora, quem que é o R menos? O R menos da mesma maneira. Agora, o R menos, olha só, ele é o Z mais agora esse pedaço. Consegue enxergar? Então, agora ele é Z mais D sobre 2. Vamos substituir eles ali. Então, agora o meu campo lá no ponto P vai ser K0, constante, Q, e aí vai ficar um pouquinho maior, né? Não importa, não podemos ter medo disso aí. Z menos D sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre, agora aqui, Z mais D sobre 2 ao quadrado, fechou. O que eu ganho com isso, cara? Que agora, olha só, tá tudo muito parecido. Tem Z menos D sobre 2, Z mais D sobre 2 dos dois lados aqui, né? Tá? E agora? Agora eu vou fazer uma fatoração aqui, ó. Eu vou tirar para fora desse Z menos D sobre 2 ao quadrado, Z ao quadrado. De que jeito? Repara que é o seguinte. Se eu fizer isso, ó.
Z ao quadrado. Aí multiplica, né? 1 menos D sobre 2Z. Esse meu 2 aqui ficou... Vou colocar diferente para não misturar com Z. Sai, filho. Ao quadrado. Tá valendo? Ah, se esse Z ao quadrado multiplicando alguma coisa ao quadrado é igual a... Colando aqui, tá? Colando, né? Esse aqui vai ser igual a... Ó, vai ser igual a Z vezes 1 menos D sobre 2Z, todo mundo ao quadrado. Então, quadrado desse vezes quadrado do outro. Agora multiplica esse cara aqui. Z vezes 1, Z. Menos Z vezes D sobre 2Z. Cancela o Z no numerador com o Z no denominador. Dá D sobre 2. Todo mundo ao quadrado. Joia, né? Cara, que manha, né? Matemática é linda. Vocês acham doido, né? É um jogo, já falei pra vocês. É jogo. Matemática é um joguinho. Que ninguém usou, assim, da matemática. Aqui é a mesma coisa, só que aqui vai ser 1 mais, olha lá, ó, mais D sobre 2Z ao quadrado. Z ao quadrado aqui, Z ao quadrado aqui, eu posso tirar ele para fora. Demais. Então, o E no ponto P vai ser K0, Q sobre Z ao quadrado. Quem que é esse cara que está aqui? Q, K0, Q sobre Z ao quadrado. Isso aqui é a carga pontual. Mas tem duas ali, Hugo. É. Para dar a diferença é o que vem depois. Mas esse pedaço do resultado é o da carga pontual, por isso eu quis fazer isso. E aqui, né? Galera que sobrou ali. Aquele trem feio ali, ó. 1 sobre, né? 1 menos D sobre 2Z ao quadrado, menos. Ficou bonitinho de um lado e feio do outro, né? Não, calma aí. Mais D sobre 2Z ao quadrado. Fechou. Tá? Até aí, né? Morreu. Já morreu antes, né? Mas aqui já fala assim, acabou. Sim. Esse é o campo elétrico desse meu sisteminha, tá? Só que agora eu vou tomar um limite. Eu quero ir para longe das duas cargas. Então eu vou pegar Z, né? Muito grande, né? Estou indo aqui para longe das cargas. O que acontece? Vamos pensar intuitivamente? Se eu for, estou olhando aqui, estou vendo duas cargas, uma positiva e uma negativa um pouquinho mais longe. Tá? Então tem uma diferença de campo elétrico que está aqui. Não dá zero a subtração dos dois. Por quê? Porque uma está mais próxima e a outra está mais afastada. Então o campo elétrico no ponto P, devido à carga positiva, está mais próximo. Então é maior para fora. Mas o campo elétrico devido à carga negativa está mais afastada. Então o módulo do campo elétrico é menor para dentro. Então vai dar uma resultantezinha, né, apontando para cima. Não dá zero. Mas à medida que eu vou para muito longe, o que vai acontecendo com essa distância entre essas duas cargas? Para mim, à medida que eu for me afastando, essa distância vai diminuindo. Se eu for para muito longe, essas duas cargas vão parecer para mim como se elas estivessem aonde? No mesmo ponto. Uma carga positiva com uma carga negativa, a resultante de cargas ali no ponto vai ser igual a zero. E aí o campo elétrico no ponto P, quando eu for para muito longe, vai dar também quanto? Nesse limite, zero, né? Mas será que dá zero mesmo?
Quando for para infinito, dá zero, mas quando for para muito longe, né, vai dar uma diferencinha ainda pequenininha, né? E essa diferencinha pequenininha que eu estou interessado. E para não ter o valor zero, né, eu vou precisar fazer o quê? Uma expansãozinha binomial de novo, tá? Se eu fizer z muito maior, né, muito grande, muito maior que a separação entre as duas cargas, né, então, né, d sobre 2z vai ser um número grande ou pequeno? Vai ser um número, z é muito maior do que d, né? Então esse cara aqui é muito menor do que 1, ou seja, pequeno. Legal, cara, porque aqui tem uma expressão muito parecida com o que a gente tinha antes ali, ó, na expansão binomial, ó. Tenho certeza aqui, ó, né? Quando um mais alguma coisa pequenininha elevado a alguma coisa, n, dá para expandir. Essa aqui são só os dois primeiros termos. Ó. Lembra que a expansão binomial é uma soma infinita, vai somando infinitos termos, né? Eu parei só no primeiro e no segundo termo, né? Então, vamos usar aqui, né? Expansão binomial. Again, novamente. Então, olha lá, né? Usando a expansão binomial. 1 menos d sobre 2z elevado ao quadrado vai ser igual a aproximadamente o quê? 1, mais ou menos, aqui é menos, então é menos n, quem é n? 2, vezes agora x pequeno. Quem que é x pequeno? D sobre 2z. Joia. Vamos melhorar? Vamos melhorar. Esse cara que está aqui é 1 sobre menos d sobre 2z ao quadrado. Ou seja, todo esse cara que está aqui, ele é menos 2. Se ele é menos 2, está aqui. Então, como é que fica? 1 menos com menos, mais. O 2 cancela com esse 2, vai dar d sobre, aí ó, sobre z. E, então agora, todo esse cara que está aqui, estou interessado então todo nesse cara aqui, já vamos direto. Então aqui vai ser 1 mais d sobre 2z ao quadrado vai ser igual aproximadamente. O que vai mudar vai ser que vai ser 1 menos d sobre z. Vamos voltar lá. Então, e no ponto P. Agora eu fiz uma expansão, então é aproximadamente, né? K0 Q sobre z ao quadrado. E a diferença, né? Quem que vai ter aqui? Ó? Primeiro termo expandido. 1 mais d sobre z. Menos, não pode ter cuidado, menos o segundo termo expandido. 1 menos d sobre z. E aí? Simples, né? O menos que daqui, ó, a gente pode tirar esse cara aqui. Menos conhecimento fica mais. Podemos tirar esse cara daqui. E aí? Mais 1, menos 1. D sobre z, mais d sobre z. 2d sobre z. Esse cara aqui, então, fica 2k0 sobre z ao quadrado, que d. Certinho. Agora morreu. Beleza? Vamos definir aqui agora.
Para onde que eu disse para vocês que vai estar apontando o campo? Ora, a gente diz que a resultante aqui no ponto P vai ser algo para cima. Esse aqui é o EP, que vai estar apontando para cima. Já? Então agora, eu vou definir o que eu chamo de momento de dipolo elétrico. Então agora eu vou fazer uma definição. O que é uma definição em física? Vamos, sem querer entrar em... Eu vou chamar alguma coisa, porque eu quero fazer isso. Não é porque tem uma razão física ou matemática para fazer. Não, eu quero. Por que você quer? Porque, em muitos casos, fica mais bonito. E é uma questão de estética? É. Às vezes, fica mais elegante. Né? Essa palavra é boa, hein? Elegante. Fica mais elegante, fica mais enxuto, fica mais resumido. Tá? A gente olha para uma teoria matemática, a gente fala que ela é elegante. Tá? Então, eu vou fazer essa definição. Por que eu vou fazer essa definição? Porque é conveniente fazer isso. Porque, no final das contas, ou eu simplifico, ou eu tenho fica mais resumido a coisa, né? Ou às vezes simplesmente porque fica bonito fazer desse jeito, tá? Então, eu vou definir, né, o que eu chamo aqui de momento de dipolo. A cabeça torta. Né? Como o vetor Pzinho, porque tem o P maiúsculo, tá? O P maiúsculo normalmente eu uso para pressão, né? Em física 1 tinha um Pzinho, que era o momento linear, a massa vezes a velocidade. Então, por isso que eu usei momento aqui também, mas já vou mostrar o que significa esse momento aqui. Ele né? Ele tem um módulo dele, né? É igual a carga do dipolo vezes a distância que separa os dois. Aqui, portanto, Hugo, você tem quem? 2k0 Pzinho sobre z ao quadrado. Joia. Z é um vetor. Qual é a direção e sentido do vetor? O meu vetor, eu vou colocar ele como sendo, né, o produto da carga que eu coloquei aqui no meu dipolo elétrico, dois polos, dois polos, positivo e negativo, né? Como sendo um vetorzinho ao longo, presta atenção, é a definição, ao longo, né, da linha que une as duas cargas, apontando para a carga positiva. Por que eu escolhi isso? Porque se eu fizer isso, ele vai ter a mesma direção e o sentido do vetor campo elétrico num ponto P lá para cima. Então, aqui, eu tenho o meu Pzinho. Tá? Se esse cara aqui é o eixo Z, então a direção e sentido dele é o Z chapéu. No meu exemplo, né? Z chapéu. Então, que a carga que você colocou no dipolo dê a separação deles. Por que ele chama momento? Momento, vocês já devem, talvez vocês devam se lembrar, não do Física 1, mas do ensino médio. Lá no ensino médio, ensinar para vocês o momento de uma força. Que aqui no em Física 1 vocês conheceram como outro nome, que a aula de amanhã eu vou falar dele, que é o torque. Aqui em Arfenas é torque, tá? O torque, o que era o torque? Lá no ensino médio, momento de uma força. O torque é a grandeza física que é o análogo da força na translação.
é a grandeza física que faz as coisas entrarem em movimento de rotação. É o torque. O torque, ele não depende só da força. Depende da força e do ponto que você coloca a força com relação ao eixo de rotação. Abrir uma porta? Abrir a porta é fazer a porta rodar com relação a um eixo. Qual é o eixo? O eixo das dobradiças. Por que você coloca a maçaneta da porta no canto mais longe da dobradiça? Porque é mais fácil você fazer a porta rodar se você aplicar uma força ali. Por quê? Porque o torque ele depende não só da força, mas da distância que você coloca a força até o eixo de rotação. Então, o momento de uma força, só para lembrar, né? Vou pegar uma outra coisinha aqui. Então, o momento que a gente chama aqui de torque, né? Lá no ensino médio, talvez vocês tenham usado a letra M. Aqui a gente usa a letra tau do alfabeto grego. Tau é o torque. Ele é o quê? A força vezes a distância que você aplica a força até o eixo de rotação. Que a gente chama de R. Não é raio de rotação. É, por exemplo, vou fazer o desenho aqui. Olhando de cima, tá? Eu tenho aqui a minha porta. Aqui estão as dobradiças. E aí eu aplico uma força aqui para poder abrir a porta. Então, o torque depende também da distância do eixo de rotação, que aqui, na física 1, a gente chamou de R. Tá? Então, é uma grandeza física, né? Vetor, uma força, vezes uma distância. Momento é sempre isso. Alguma coisa vezes uma distância. Momento de dipolo elétrico. Carga vezes uma distância que separa os dois. Tá? Aonde mais apareceu momento na vida de vocês? Espero que vocês se lembrem. Momento de inércia, também na rotação. Tá? Momento de inércia, lá apareceu o I. Né? O I, por exemplo, de uma pedra, alguma coisa que esteja presa num barbante, né? Vamos supor, você amarra alguma coisa numa corda, num barbante e roda aí. Todo mundo já brincou, por exemplo, com um cordão de chaveiro, né? Fica rodando ele no dedo, assim, né? As chaves ficam lá rodando e você, né, brincando. Então, você tem alguma coisa aqui de massa M, né? E aqui, seu dedo. Né? Aqui sim é um raio, né? O movimento é circular, né? Então tem uma distância aqui daqui. O momento de inércia, né, é a massa vezes essa distância. O momento de inércia é o análogo da massa na distância, no movimento de rotação, desculpa. Só que aqui aparece um outro cara, só que aqui aparece o ao quadrado, mas da mesma maneira, né? Aqui é o quê? Uma grandeza física, a massa, vezes uma distância, no caso, ao quadrado. Então, o nome dele também é o quê? Momento. Aqui é o momento de inércia. Estou falando porque é o seguinte, né? Às vezes é linguagem, a gente precisa falar a língua, né? É uma língua para as coisas ficarem mais fáceis, né? Então, aqui, de novo, é momento. Por isso que esse então bendito aqui chama momento de dipolo elétrico, né? É o vetor, então é uma carga vezes na distância dele. Beleza? Então é isso. Hoje é isso. Tá? Se eu agora quero escrever o vetor campo elétrico lá no ponto P, ele é aproximadamente o quê? Né? 2K0 P, que é o vetor que aparece, sobre
Z ao quadrado. Morreu. Gente, amanhã, né, eu vou conversar com vocês a respeito dessa questão de moléculas polares, né, que tem um momento de dipolo elétrico nelas. Exemplo, água, tá? Não é só água, existem outras moléculas que têm momento de dipolo elétrico. Conversar a respeito de algumas propriedades, né, da água em especial, né, que dependem, que são função, né, desse momento de dipolo elétrico. E aí vou calcular, né, o torque de um dipolo elétrico qualquer na presença de um campo elétrico. Para quê? Para poder, com o torque, definir a energia potencial, né, de um dipolo elétrico na presença de um campo elétrico. Tá bom? E isso aí vai ser importante para a gente daqui a 2 capítulos lá na frente. Galera, paro por aqui hoje. Agradeço a atenção de vocês. Um abraço. Aline, Janaína. Tchau, obrigado, Hugo. Boa Imagina, noite. gente. Até mais. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.